Então, seja muito bem-vinda ao nosso programa Desvendando a Candidíase. Aqui eu te ensino o caminho para acabar de vez com a candidíase, tratando a verdadeira causa. Para quem está chegando agora, ainda não me conhece, eu sou Roberta Bose, especialista no tratamento da candidíase. E o tema de hoje é o que a maioria das pessoas não sabe sobre a candidíase e por isso não consegue tratar. Então, gente, a grande maioria das pessoas já sabe, né, que a candidíase é provocada pelo crescimento. A grande maioria das pessoas já sabe, né, que a candidíase é provocada pelo crescimento excessivo do fungo cândida. A grande maioria das pessoas já sabe disso. Isso não é novidade para a maioria de nós, não é mesmo? Algumas pessoas até já entenderam que esse fungo faz parte da nossa microbiota natural, né, que ele não vem de fora, é uma questão interna nossa. Você não pega candidíase de algum lugar ou de alguém, você não pega candidíase do seu parceiro, você não pega candidíase porque foi numa piscina, você não pega candidíase porque entrou em contato com o fungo, sei lá, no ar, algum lugar que você sentou, algum lugar que você foi, não veio ali na sua calcinha, nem nada disso. É um fungo que já faz parte da gente, tá na nossa microbiota. Mas poucas pessoas entendem que a candidíase não tem origem na região vaginal. Então, o fungo cândida, ele está na nossa, no nosso corpo, faz parte da nossa microbiota natural, mas ele não está ali restrito à microbiota, ali, à mucosa vaginal. Ele não está só no canal vaginal. Na verdade, ele está muito mais, ele está em muito maior quantidade no nosso intestino. Então, a candidíase não tem origem na região íntima, não tem origem no canal vaginal. A candidíase começa lá no intestino, porque primeiro acontece o desequilíbrio no intestino e esses fungos que estão no intestino crescem demais, né, que a gente chama de disbiose. Acontece essa disbiose lá no seu intestino por vários fatores diferentes, principalmente pela alimentação, mas tem outros fatores também, uso de alguns medicamentos, às vezes algumas situações mais estressantes, tudo isso vai contribuindo, mas o principal é a alimentação, diria assim, errada como é que eu falo? Errada quando a gente está olhando para esse tipo de assunto, tá? Então, é uma alimentação inadequada, vai estar levando a essa desbiose e tudo, e depois que acontece esse desequilíbrio ali no intestino, os fungos que já estão ali conseguem crescer demais, conseguem crescer facilmente, e dali conseguem se espalhar por todo o corpo, tá? Inclusive chegar até a região vaginal. Então, pode tanto fungos que estão no intestino conseguirem chegar até a região vaginal por translocação, que é uma maneira do fungo conseguir se deslocar por dentro do nosso organismo, mas também pode ser alguns próprios fungos que já estão ali no canal vaginal, quietinhos, né, naturalmente, em harmonia, conseguirem crescer demais também quando acontece esse desequilíbrio no corpo, que vai estar reverberando, né, vai começar no intestino, mas vai reverberar por todo o seu corpo, né? Então, vai facilitar o crescimento de fungos em qualquer parte do seu corpo, tá? E aqui, gente, vem aquela velha questão que vocês estão sempre me falando, né? Ai, Roberta, mas que eu já usei várias pomadas e nada resolve, eu não sei o que eu faço para acabar com a candidíase, já tomei remédio, já usei pomada. Gente, nada resolve. Não vai resolver. Não vai resolver usar pomada. Não vai resolver tratar a região vaginal. Porque a origem da candidíase não está ali. Então, não adianta. Por que que eu sempre tenho que trazer isso aqui para vocês, né? Sempre tem gente chegando, sempre tem essas dúvidas chegando aqui para mim. Então, é muito importante vocês entenderem isso, porque os tratamentos focados nos sintomas vaginais não vão acabar com o problema nunca. Só vão conseguir, no máximo, amenizar os sintomas vaginais temporariamente. Mas também eu preciso lembrar para vocês, enfatizar bastante aqui, que
os sintomas vaginais, eles são só a pontinha do iceberg de tudo que está acontecendo aí no seu corpo. Lembra? Começou lá no intestino e dali, tanto o fungo quanto as toxinas, né, tudo isso consegue se espalhar por todo o seu corpo e trazer problemas, desequilíbrios por todo o corpo. Tá? Então, tem dezenas de outros sintomas além dos vaginais, como, por exemplo, sintomas digestivos, a barriga estufada, excesso de gases, excesso de arrotos, que às vezes a gente nem considera muito, né? A barriga parece que está meio pesada, assim, sabe? Quando você come, parece que a comida ficou ali meio parada no estômago. Isso também está acontecendo por causa desse excesso de fungos, a pele muito ressecada, ou manchada, ou oleosa, o cabelo caindo, as unhas enfraquecidas, uma vontade exagerada de comer doce, uma espécie de uma fraqueza, assim, uma falta de energia geral. Essa falta de disposição também está acontecendo por causa desse excesso de fungos. Às vezes até mesmo você percebeu uma hipoglicemia, sabe? Parece que dá uma fraqueza, uma tontura repentina, uma sensação de desmaio, ou às vezes até um desmaio em si pode acontecer com algumas pessoas. Micose aí por todo o corpo, coceiras por todo o corpo, não somente na região vaginal. Às vezes até mesmo sintomas aí de infecção urinária podem estar sendo provocados por esse excesso de fungos. E a gente está achando que a candidíase, excesso de fungos, é ali só o corrimento, a coceira e a ardência. Não é, não é. Sintomas vaginais são uma parte muito pequenininha de tudo que está acontecendo no seu corpo por causa da candidíase, por causa desse excesso do fungo cândido aí no seu corpo, tá? Então, gente, enquanto essa origem real da candidíase não for entendida, não for compreendida, você vai continuar fazendo os mesmos tratamentos sempre. Os profissionais que você vai vão continuar tratando somente os sintomas da mesma forma sempre. E as crises de candidíase vão continuar sempre, vão sempre voltar. Você consegue, às vezes, amenizar um pouquinho, mas daqui a pouco está voltando, porque você não está cuidando da origem. Porque, na verdade, quando você não cuida da origem, você trata ali um sintoma ou outro separado, né, um sintoma vaginal. Na verdade, a candidíase não vai acabar nunca, ela não vai embora. Você acha, foi embora, beleza, acabou a candidíase, daí 2 meses você está com outra crise e vai pensar, poxa, voltou a candidíase, não aguento mais, outra crise. Gente, ela não foi embora, você só está mascarando. Só está mascarando alguns sintomas, mas você pode perceber quando você já está ciente, você está entendendo todas as outras coisas que a candidíase provoca no seu corpo, mesmo que você perceba, faça um tratamento aí com pomada e amenize um pouquinho os seus sintomas vaginais, você vai continuar percebendo, olha, continuo com o cabelo caindo, continuo com esse mal-estar geral, continuo com essa falta de disposição, a libido continua lá embaixo, continuo com excesso de gás, com a barriga estufada, com a vontade de doce. Gente, isso não vai acabar. Enquanto não cuidar da verdadeira causa, isso não vai acabar, tá? Beleza, Roberto, eu entendi agora que é lá no intestino que está a origem, tá? Você falou resumidinho aí e tal, eu já consegui entender. Mas aí muita gente vai pensar o quê? Vai escutar isso? Ah, tá, a origem está no intestino, então tem que cuidar do intestino. Aí, o que a pessoa pensa? Vou procurar, então, um médico de intestino. Vou resolver o meu problema com o médico de intestino, já que a candidíase começou ali no intestino. Então, gente, tá, né? A gente está acostumado, fomos acostumados ao longo da nossa vida a entender, né, que nosso corpo é um monte de partezinha separada, a própria medicina foi fatiando o nosso corpo um monte de pedacinho diferente, entregando cada parte para um especialista. Então, você tem lá o especialista dos ossos, tem o especialista do pulmão, tem o especialista da pele, tem o especialista do intestino. Mas, gente, lembra que mesmo os profissionais de saúde são pouquíssimos
hoje em dia, infelizmente, ainda são pouquíssimos que realmente entendem a verdadeira origem da candidíase e, consequentemente, são pouquíssimos que realmente entendem como tratar de verdade a candidíase. Então, se você vai num profissional especialista em intestino, ele vai procurar outros tipos de problemas. Ele está acostumado a diagnosticar e tratar problemas no seu intestino diferentes desse excesso de fungos. Eles vão procurar lesões, vão procurar problemas estruturais ali no seu intestino, vão procurar outras coisas. E a grandíssima maioria não vai nem pensar, nem passar pela cabeça de excesso de fungos ali, né? Então, gente, não vai resolver você procurar um médico de intestino. Até porque, né, o tratamento correto para acabar de verdade com a candidíase, ele não basta simplesmente cuidar do seu intestino. O tratamento que realmente funciona para acabar de verdade com a candidíase, ele não se resume a cuidar do intestino, ele também precisa, ao mesmo tempo em que cuida do seu intestino, regenera o seu intestino, tanto na questão de ajudar as células intestinais a se recuperarem, quanto na questão também de mudar, melhorar, regenerar aí essa microbiota, trazer de volta ali as bactérias boas, fazer as bactérias boas crescerem de novo. Você também precisa enfraquecer os fungos que estão no seu corpo, não somente no intestino. É claro, a grande maioria está no intestino, sim, mas a gente cuida como um todo desse excesso de fungos também, para acabar com esse excesso no intestino, também conseguir atingir esse excesso de fungos que está no canal vaginal, que pode estar ali, né, no seu couro cabeludo, que pode estar na sua pele, que pode estar na sua boca, que pode estar em vários lugares do seu corpo. Então, para acabar com a candidíase, a gente precisa sim regenerar o intestino, cuidar do intestino da maneira correta, mas a gente precisa enfraquecer o fungo também. E, ao mesmo tempo, também precisamos fortalecer a imunidade. E tudo isso é de uma forma integrada. Tudo isso precisa acontecer junto. Não adianta ali, né? Tem ali o intestino para cuidar, o fungo para enfraquecer, a imunidade para fortalecer. Se você cuida de uma coisa só, e as outras duas? Essa mesinha aí não vai se equilibrar, vai tombar, não vai ter jeito. Você tem que fortalecer essas três coisas ao mesmo tempo. Aí sim, cuidando de tudo isso de uma forma integrada, ao mesmo tempo, você vai conseguir acabar com a candidíase de verdade. E, claro, né, gente, quando eu falo aqui para acabar com a candidíase, tratando a verdadeira causa, é acabar com a candidíase não somente amenizar esses sintomas por um tempinho, amenizar os sintomas vaginais, amenizar esses outros sintomas que agora eu falei para vocês, que agora vocês já sabem que estão acontecendo no seu corpo. Você não vai amenizar esses sintomas por um tempinho para depois voltar tudo de novo. Quando eu falo acabar de vez, é acabar com tudo que você está sentindo agora. É trazer um equilíbrio de volta para o seu corpo, é recuperar o seu organismo como um todo. Que aí sim você consegue não só acabar com os sintomas que você está sentindo nesse momento, tanto os vaginais quanto os extravaginais, mas também como você está cuidando de tudo, você está recuperando tudo, você está regenerando o seu organismo como um todo, você também vai impedir que esses fungos consigam crescer novamente, né, dessa forma exagerada. Porque lembra, a gente não consegue eliminar completamente, fazer desaparecer todos os fungos que estão na gente, porque faz parte da gente. Eles precisam estar na nossa microbiota de uma forma equilibrada, em harmonia com as bactérias boas, em harmonia com as nossas células, em harmonia com tudo que tem ali dentro do nosso organismo, tudo que está na nossa microbiota.
Então, na nossa microbiota, tem bactérias boas, bactérias não tão boas assim, mas que quando estão quietinhas também não traz problema. Tem os fungos que também, quando estão ali na quantidade pequenininha, quietinha, não traz problema nenhum para a gente. Tem alguns vírus misturados ali, tem protozoários, tem um monte de coisa mesmo. Mas quando a gente está bem, quando o nosso corpo está em equilíbrio, quando está tudo funcionando bem, isso não vai ter problema nenhum. Vai estar tudo ali em equilíbrio, a quantidade certa de bactérias, a quantidade certa de fungos, a quantidade certa de cada coisa. É claro, sempre com as bactérias boas, né? As bactérias probióticas em maior quantidade, ajudando o nosso corpo, ajudando a manter esse equilíbrio, ajudando a controlar o crescimento de fungos, ajudando a controlar o crescimento de bactérias ruins, ajudando a nossa digestão, o aproveitamento dos alimentos. Então, tudo isso, tá? Tudo isso, quando está em equilíbrio, é o que a gente precisa para ter uma saúde plena, para ter um corpo funcionando bem e não ter candidíase. A candidíase só vai acontecer quando esse equilíbrio aí se desfaz, quando acontece um desequilíbrio e esses fungos encontram um ambiente favorável para crescer demais, crescer além da conta, aí começa a ter esses problemas todos. Então, gente, o que vocês precisam saber, precisam entender, até mesmo porque, Roberta, mas eu não sou profissional de saúde, eu não vou me autotratar, eu não vou tratar as pessoas, eu tenho que entender a origem da candidíase, sim, sabe por quê? Para você não ser enganada, para você não ficar gastando tempo, gastando dinheiro, perdendo sua paciência, perdendo sua esperança, fazendo um monte de tratamento que não vai dar em nada, que daqui a pouco a candidíase vai estar voltando. Então, quando eu falo, né, trago esse tema aqui para vocês hoje, o que a maioria não sabe sobre a candidíase, isso não está incluindo só os pacientes, isso inclui também a grande maioria dos profissionais de saúde também. Então, quando eu falo que a maioria não sabe sobre a candidíase e por isso não consegue tratar, é porque você só vai conseguir tratar corretamente para acabar de verdade e não deixar que volte quando você entende o que está acontecendo no corpo. Quando você entende a origem, e você entendendo a origem, só entendendo a origem, você consegue entender o que precisa ser feito. E se por um acaso você for se consultar com algum profissional e ele não estiver entendendo isso, você vai saber, não sei não, aí está tratando só com pomadinha e remedinho, não vai rolar, né? Então, para vocês terem essa consciência, para vocês não somente entenderem o que está acontecendo aí no seu corpo, mas também não serem enganados. Vou falar a verdade mesmo, para não ser enganada aí, tá? Com um tratamentinho que vai amenizar sintoma. Beleza, em alguns momentos pode ser necessário, você pode sentir essa necessidade de amenizar os sintomas, tipo, Roberto, olha, tá terrível, a crise tá péssima, eu sei que não vai acabar com o meu problema para valer, mas eu preciso de uma coisinha para amenizar. Tá certo, mas você está com essa consciência. Você está consciente de que o tratamento que você vai fazer ali naquele momento vai só te trazer um alívio momentâneo. Não vai acabar com tudo. Não vai acabar com o seu problema de verdade. Tá certo? Mas é isso que eu preciso trazer para vocês aqui, tá? Essa consciência. Aqui, ó. Meu Deus, eu já fiz de tudo, cortei alimentos, tomo iogurte todo dia, nada resolve, ela nem desaparece mais. E eu sinto te informar que não vai desaparecer e vai piorar cada vez mais. Gente, quando eu falo aqui, a questão é a alimentação. A base do tratamento é a alimentação. Não é qualquer alimentação. Não é simplesmente, é uma alimentação saudável. Para começar, né? Não é cortar um monte de alimentos. Para você tratar a candidíase do jeito certo, é muito mais sobre incluir os alimentos certos. É muito mais importante você entregar para o seu corpo os alimentos certos do que sair cortando tudo. E tem muita coisa que a gente corta que nem precisava.
E tem muita coisa que a gente deixa, às vezes, das poucas coisas que você deixa aí na sua alimentação, são coisas que não vão estar contribuindo em nada para acabar com a candidíase, muito pelo contrário, vão estar piorando a candidíase. Como, por exemplo, esse iogurte que você falou que toma todos os dias, não resolve e nem vai resolver e vai piorar cada vez mais. Porque as proteínas do leite, o leite como um todo, né? Então, claro, tem a questão da lactose, é um tipo de açúcar, o fungo vai conseguir usar? Sim, vai. Mas basta tomar um leite sem lactose? Não. Tomar um iogurte sem lactose? Não. Ah, mas aqui o iogurte é fermentado e ele tem bactérias boas? Não, não vai fazer nada, não vai adiantar nada na candidíase. Tem ali o leite, tem ali as proteínas do leite, essas proteínas, elas vão servir como uma fonte maravilhosa de alimento para o fungo cândida que está ali no seu intestino. Então, você está tomando iogurte todo dia, achando que de alguma forma pode te ajudar, porque viu alguém falando, algum profissional falando, ou às vezes até mesmo uma blogueira, fitness, ou sei lá, viu em algum lugar que iogurte faz bem, que iogurte é bom para a saúde, que, né, trazendo ali várias questões ali do iogurte, de coisas boas que pode estar entregando para a sua saúde. Sim, pode estar entregando coisas boas para a sua saúde em outros momentos da vida, em outras situações, em outras questões. Aqui, a questão é candidíase. A questão é esse desequilíbrio que está acontecendo no corpo, é esse excesso de fungo que está aí no seu intestino, que está aí no canal vaginal, que está na pele, que está no cabelo, que está em várias partes do seu corpo. Então, você está entregando para o seu corpo um super alimento para o fungo. É claro, isso eu estou falando aqui, vou fazer para vocês em algum outro momento, uma live falando só a questão do leite com a candidíase, tá? Só a questão da influência do leite com a candidíase, que é bastante coisa. Mas eu estou citando aqui a questão dessas proteínas do leite funcionarem como uma fonte de alimento para o fungo, porque o nosso corpo não dá conta de digerir tão bem. Já a digestão não tá boa, tá, gente? Quando a gente tá com candidíase, tá com excesso de fungo, síndrome fúngica, a gente tá com o intestino permeável, tá ruim, não tá boa a nossa digestão, tá? Ponto para todo mundo. Alguns vão estar pior, outros vão estar menos pior, mas a digestão não vai estar boa. Então vai sobrar muito dessas proteínas que já têm a digestão difícil. E o fungo vai usar. E isso vai trazer um potencial alergênico, isso vai trazer um potencial inflamatório, vai trazer várias coisas no seu corpo, contribuindo cada vez mais para esse desequilíbrio, cada vez mais para esse crescimento de fungo, piorando a candidíase, tá certo? Então, não é simplesmente sair cortando um monte de alimento, isso não vai se fazer bem para o seu organismo de forma alguma. Lembra que a gente tem que enfraquecer o fungo? Sim, mas a gente tem que fortalecer nossa imunidade e deixar de comer direito. Você vai enfraquecer sua imunidade cada vez mais. Tá certo? Então, primeiro de tudo, olha, esse iogurte que você tá tomando todo dia aí tá te atrapalhando, com toda certeza, tá? Com toda certeza tá ajudando muito mais a candidíase em si do que a você mesma. A Nara tá falando, ó, estou grávida, A Nara está falando, ó, estou grávida, estou com ardência, coceira, faço banho de bicarbonato para amenizar. Então, Nara, o banho de bicarbonato, ele te ajuda a amenizar sim. Só tome cuidado para você não fazer por muito tempo seguido, muitos dias consecutivos, porque pode acabar alterando demais o pH vaginal. Então, você melhora em relação aos fungos, você dá uma amenizada em relação aos fungos, mas pode acabar alterando demais e facilitar o crescimento de algumas bactérias que não são tão boas, que também fazem parte da microbiota vaginal, tá? E pode acabar desenvolvendo uma vaginose bacteriana, tá certo? Então, se você percebe que ameniza aí com esse banho de bicarbonato, continue, mas não faça mais do que 3 dias ali consecutivos, aí dá um intervalinho, depois você pode fazer de novo, tá certo? Mas o que você precisa de verdade para acabar com a candidíase de uma vez por todas, né? Não só amenizar os sintomas, você precisa do tratamento correto.
E mesmo estando grávida, Roberta, sim, mesmo estando grávida, porque no meu tratamento, por exemplo, você tem a base na alimentação. Ah, tem alguns suplementos e tal? Sim, mas a grande maioria das grávidas podem usar também, não tem problema algum. Não é um remédio, não vai afetar o seu bebê, não de forma negativa, né, gente? É claro, o que vai afetar o seu bebê é que você vai estar entregando mais saúde para o seu corpo, consequentemente, o desenvolvimento do seu bebê também vai ser melhor. Tá? Então, como a base é a alimentação, as grávidas podem e devem fazer tratamento. Porque você vai estar cuidando da sua saúde como um todo, você vai estar entregando os alimentos necessários para o seu corpo se recuperar, se regenerar, e não vai ter essa necessidade de ficar usando outras coisas, usando remédio, usando pomada, tá? Apesar de que você está fazendo uma coisa mais natural aí, esse banho com bicarbonato, então tá ótimo se tá te ajudando de alguma forma, só que vai amenizar, né? Como você mesma falou, faça banho de bicarbonato para amenizar e vai continuar amenizando, mas não vai conseguir acabar com o problema de verdade. A Nara falou, né? A Nara falou do banho de bicarbonato aqui, que ela falou que o médico só taca pomada. O próprio fungo consegue chegar a outras partes do seu corpo, mas também as toxinas que esses fungos produzem também conseguem circular muito facilmente por todo o seu corpo. E você pode perceber sintomas por todo o corpo, inclusive coceira. Então, toxinas do fungo podem provocar essa coceira. As próprias toxinas podem provocar coceira. Elas podem, essas toxinas ou até mesmo o próprio fungo, conseguem também provocar alguns tipos de sensibilização no seu corpo, semelhantes à alergia, que disparam a liberação de substâncias pelo próprio corpo, tá? De histamina, principalmente, pelo próprio corpo, que sabe quando você coça algum lugarzinho assim, né? Vai coçando e a coceira vai só aumentando cada vez mais, então você está liberando histamina, você está estimulando as células que você está, pelo atrito que você está fazendo ali, está estimulando a liberação de histamina, então a coceira vai só aumentando, aumentando. Então, os fungos, as toxinas dele, o que está acontecendo de desequilíbrio aí no seu corpo, também, muitas vezes, tá? Muitas vezes, consegue estimular essa liberação de histamina. E você pode sentir uma coceira aí generalizada, você pode sentir coceira por todo o seu corpo, por causa da candidíase, sim. Vilma, como eu faço para obter esse tratamento com você? A Denise está perguntando, quem tem cândida pode tomar leite de soja? Então, Denise, eu não recomendo o leite de soja num primeiro momento. Quando eu falo aqui para vocês, né? Vocês adoram, gente, vocês adoram me perguntar, pode, não pode, pode isso, pode aquilo, pode comer tal coisa, não pode comer tal coisa. Como o tratamento tem 3 fases diferentes, cada uma dessas fases tem recomendações diferentes, né? Tanto recomendações alimentares, quanto outros tipos de recomendações para ajudar a sua digestão, recomendações de suplementos para fortalecer, né, algum ponto aí mais específico. Então, tem momentos diferentes, com cuidados diferentes dentro do método, né? 3 fases, mais especificamente. Então, num primeiro momento, na primeira fase, no tratamento de choque, eu não recomendo leite de soja. Eu não recomendo nenhum produto à base de soja, nenhum produto que tenha soja. Porque a soja, ela é uma proteína de digestão mais difícil também, assim como eu falei do leite. E a soja também tem um potencial alergênico maior. Então, tem um risco aí, uma chance maior de sensibilizar a sua imunidade, que já está super sensibilizada, que já está desregulada. Então, isso pode piorar muita coisa aí dentro do seu organismo. Então, eu não recomendo, num primeiro momento do tratamento, leite de soja. Depois, em outros momentos, aí tem a hora certa de você testar, o jeito certo de você testar, entender como que o seu corpo reage com isso, mas num primeiro momento, eu não recomendo. Não tem como tratar a candidíase da maneira correta, não tem como tratar a candidíase do jeito certo
para ela não voltar mais, se não cuidar do intestino também. Mas, Roberta, então cuidar do intestino é ir ao banheiro todo dia? Cuidar do intestino é tomar um chá que me faz fazer cocô? É comer um monte de fibra para regular o intestino? Não, tá, gente? Tratar o intestino vai muito além disso. Na verdade, você tomar chá laxante, tomar alguma coisa para te fazer ir ao banheiro, não é tratar o intestino, você está piorando a situação cada vez mais. Quando eu falo tratar o intestino, é porque não tem jeito. Se você está com candidíase, você está com seu intestino permeável, você está com desbiose. Então, as células intestinais, é porque eu não estou com o negócio aqui perto para poder pegar, não consigo agora. Mas as células intestinais, ao invés de estarem ali juntinhas, coladinhas ali, elas estão mais frouxas, então tem espaço aqui, olha, que consegue passar toxinas, consegue passar o que não deve. Então, tem isso que a gente precisa consertar, né? Fazer essas células ficarem fortes novamente para ficarem juntinhas de novo e fechar essa barreira intestinal, não deixar o que não deve passar, tá? Então, você precisa não somente isso, recuperar essa questão celular, mas você precisa recuperar a questão da microbiota, né? Fortalecer, recuperar as bactérias boas que estão enfraquecidas, que estão em quantidade pequena. Você precisa enfraquecer os fungos que estão ali também. Você precisa melhorar a sua imunidade, você precisa fortalecer a sua imunidade. E para tudo isso, você precisa de um tratamento específico que contemple tudo isso ao mesmo tempo, porque você precisa de todas essas coisas ao mesmo tempo. Então, tem sim que tratar o intestino, mas não é simplesmente tratar o intestino que vai acabar com a candidíase. Como eu falei, é esse conjunto de cuidados, né? Esse conjunto de coisas que precisa acontecer no seu corpo, que tem que ser observado, que tem que acontecer junto, tá? Então, gente, olha, grande beijo. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana para vocês, tá? E até a próxima. Beijo!